Boa tarde, pessoal. Vamos lá de live. Vamos entrando. Hoje a live vai ser bem importante, bem interessante. Vamos interagir, quem tiver dúvida, mandar suas perguntas. Olá. Vamos entrando. Enquanto as pessoas estão entrando, eu vou fazendo uma introduçãozinha sobre a nossa intenção com esse tema e sobre a nossa convidada, a doutora Patrícia, né? Vamos lá. Então, esse tema, consequências cardiológicas da apneia do sono, é um tema muito importante, porque a apneia do sono, como uma doença crônica, vem muito associada a cardiopatias, assim como as cardiopatias vêm muito associado com a apneia, principalmente aquelas que não evoluem muito bem ou que o tratamento acaba não indo tão bem. E por essa relação muito próxima, inclusive entre bastantes, eu e Patrícia temos bastante pacientes em comum. Eu queria apresentar um pouquinho quem é a Patrícia. Patrícia Caldas é minha amiga, a gente formou junto na faculdade, fizemos a formação em São Paulo, a especialização na mesma época, então moramos lá na mesma época, mas em serviços diferentes. Patrícia é cardiologista pelo Hospital Sírio-Libanês e especialista em arritmias pelo INCOR. Aqui em Maceió, ela é professora da UNIT e médica da Uncisal, além de gerente médica do Hospital do Coração daqui de Maceió. Então, ninguém melhor do que falar comigo hoje sobre essa questão tão importante e que muita gente às vezes não entende ou não sabe por que essa relação tão próxima da apneia com as cardiopatias. Então, vamos lá conversar com a Patrícia. Deixa eu ver se ela já entrou. Deve estar entrando. Alex, chama ela aí. Olá, gente. Se tiverem dúvidas, perguntas, vão mandando. A gente vai tentando responder aqui de acordo com o caminhar da live. Vamos lá. Jan, Simeão, Paulinha, Milena. Aí, agora. Vamos lá, Patrícia está entrando. Olá, Oiê! boa tarde. Boa, minha querida. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Já fazia um tempo que eu queria falar sobre isso. E, enfim, estou muito feliz que você topou. E é bem interessante porque a gente tem bastante paciente em comum. Então, até quando eu postei sobre a live, uns pacientes, agora! Porque vem muito paciente seu para mim e vice-versa. Então, assim, eu estou muito feliz da gente poder conversar um pouquinho desse tema. Ah, maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer poder falar desse tema tão relevante com você. Você sabe que eu tenho total confiança aí no seu trabalho e é muito importante ter uma Bilateral. profissional, muito importante ter uma profissional como você para ajudar na condução desses pacientes, né? Essa parceria realmente faz toda a diferença. Verdade, Paty, eu digo mesmo, porque alguém para acompanhar tem que ter os dois lados, não adianta só tratar a apneia e o paciente está descompensado, né, da parte cardíaca, e a mesma coisa você pode fazer o seu tratamento, mas o paciente não vai evoluir bem se ele não tiver com um tratamento multiprofissional, né, dependendo do caso dele, né? Com certeza. Vamos lá. Então vamos. Então, antes de falar um pouquinho sobre os problemas cardíacos diretamente
relacionados com a apneia do sono ou piorados com a apneia do sono. Eu queria que você falasse um pouquinho de forma geral sobre as cardiopatias, o panorama mesmo, a epidemiologia, o alto índice de morbimortalidade, os fatores de risco, os grupos mais acometidos, enfim, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor os pacientes que chegam até você, por exemplo. Então, as cardiopatias, elas são muito prevalentes, né, na nossa população. A gente tem vivido uma mudança aí demográfica, a população está envelhecendo e com isso a gente tem um aumento da prevalência dessas patologias. E além do envelhecimento, outros fatores de risco, como a hipertensão, o diabetes, o sedentarismo, o estresse, a dislipidemia, estão diretamente relacionados ao desenvolvimento das cardiopatias, né? Dentre as cardiopatias, a gente tem diversas. A mais prevalente delas, a hipertensão arterial, que cerca de 30% da população pode ter hipertensão arterial, e até na população mais idosa chega até a 50%. Né? Então, realmente é muito prevalente, muito associada também à história familiar. Entre outras patologias, também a insuficiência cardíaca tem uma alta prevalência, a doença coronariana. Então, elas são em número muito importantes e significativamente também muito importantes nos seus desfechos, porque elas estão associadas a uma alta mortalidade, né? Então, as doenças cardiovasculares, que aí englobaria também o AVC, né? Elas têm uma mortalidade muito alta, né? Elas são a principal causa de mortalidade no Brasil. Tem até um dado interessante que eu estava checando da SBC, tem um site que eles acompanham o número de mortes por causa cardiovascular. Né? É um cronômetro, www.cardiometro.com.br. E aí, para vocês terem uma ideia, só nesse ano de 2020, até hoje, cerca de 246 mil pessoas morreram por doenças cardiovasculares. Por essa causa. Isso. Caramba. E aí, esse número de mortes, ele é o dobro da taxa de câncer, por exemplo, porque todas as patologias de câncer, que também é uma alta prevalência, né? Uhum. A mortalidade por câncer. Então, assim, realmente são patologias muito significativas, principalmente quando a gente se atenta que a população está envelhecendo cada vez mais. Isso é um fator de risco, né? A idade, né? Sem dúvida. E também lembrar do modo de vida hoje, né? Das pessoas, do estilo de vida. Cada vez mais estresse, a correria, né? A má alimentação, os maus hábitos, tudo isso está diretamente relacionado ao aumento das doenças cardiovasculares. Então, Entendi. assim, é muito importante, mesmo que em outras especialidades, às vezes não tenham uma relação direta, vez ou outra vai se relacionar com um paciente que tem um acometimento cardiovascular. Por isso é importante essa interação entre as especialidades, né? Como a prevalência é muito alta, não dá para olhar só por um lado, só para outras doenças. Então, acaba que as doenças cardiovasculares muitas vezes podem estar relacionadas dependendo do perfil do paciente ou da população que você está olhando, né? Sem dúvida. E aí, Paty, diante dessas doenças que aumentam a morbidade, a mortalidade, o risco de sequelas, complicações, enfim, eu queria que tu explicasse um pouquinho, agora relacionado um pouco com a apneia. A gente sabe que é uma via de duas mãos, onde olhando para o paciente com apneia, a chance dele ter cardiopatia é grande. E a mesma coisa olhando o paciente cardiopata, dependendo do perfil do paciente, ele pode ter por trás uma apneia. Então, assim, o intuito é alertar as pessoas que não sabem muito disso, ou até alertar aquelas que até sabem, mas ficarem mais atentas, principalmente até mesmo os profissionais de saúde, para pensarem na possibilidade de, por exemplo, olhar para isso. Então, assim, qual a relação da apneia com as cardiopatias? Então, é bem interessante a gente comentar sobre isso, porque é um assunto ainda pouco falado, né? Essa relação. A gente que trabalha com a especialidade de arritmias, a gente acaba tendo uma maior percepção, né? Mas muitas vezes ela é esquecida por alguns profissionais, né? Lembrar de investigar, por exemplo, a questão da apneia.
Então, assim, são duas patologias que caminham em conjunto, né? Como você falou, uma tem relação com a outra, né? Então, assim, muitos pacientes com doenças cardiovasculares vão acabar evoluindo com a apneia, principalmente porque elas caminham juntas porque os pacientes têm os mesmos fatores de risco. Então, a apneia do sono, ela está relacionada à obesidade, né? A sedentarismo, ao sobrepeso, a questão da hipertensão, diabetes. Então, O esses aumento da fatores. idade, o sexo masculino, né? Isso. O abuso, por exemplo, de ingestão de bebida alcoólica, né? Que também Cigarro. pode estar. Isso, que também pode estar relacionado, né? Então, assim, elas realmente têm muita relação porque os pacientes vão ter os mesmos fatores de risco, né? Então, assim, você lembrar aquele perfil do Homer Simpson, né? Gordinho, sentado lá no sofá, sem fazer nada, e aí, quando você vai ver, é um paciente que ronca, né, que está ali sonolento durante o dia. E se você investigar, você vai acabar descobrindo algumas coisas. Então, tem os sintomas e os sinais, né, que a gente vai detectando na história, mas são duas patologias que caminham realmente muito junto. Então, às vezes, você, quando vai investigar melhor, você consegue detectar. E é sempre importante lembrar, por conta dessa associação mesmo dos fatores, né? Você queria que eu falasse um pouquinho sobre o que é que ele causa no sistema cardiovascular, é isso? Isso, por exemplo, às vezes um paciente vai para mim e eu fico falando que a apneia ela aumenta, né, os riscos cardiovasculares, até para o paciente entender a importância da gente tratar, porque muitas vezes também a apneia ou o ronco, ele é levado como, eu ronco, é normal, ou enfim, nem é isso tudo. E aí, tentando levantar ou mostrar para o meu paciente a importância dele olhar para as possíveis consequências a médio, longo prazo, principalmente, eu acabo explicando mais a fisiopatologia da própria apneia, né? O que acontece com os eventos de apneia. E aí, se você pudesse explicar um pouquinho como a apneia interfere mesmo no sistema cardiovascular, essa questão do aumento do sistema nervoso simpático. O paciente ele fica sobre um estresse metabólico, né? E aí, enfim, a partir disso começam a surgir possíveis cardiopatias. Uhum. Então, são três principais situações que ocorrem, né, fisiológicas, que vão levar essas consequências. Então, a primeira delas é a questão realmente da hiperativação do sistema simpático, né? Então, a gente tem o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático é aquele que é responsável pelo aceleramento dos batimentos, o aumento da pressão, e o parasimpático, que é o vagal, é aquele que ocorre queda dos batimentos, né? Então, assim, nos pacientes com apneia, vai ter uma hiperatividade desse sistema e isso vai levar a maior risco de inflamação, de estresse metabólico, né? E aí aumenta o risco de hipertensão, diabetes, dislipidemia, AVC, entre várias outras complicações que podem causar, né? Outra alteração que ocorre, né, é que por conta da obstrução há uma diminuição da pressão intratorácica, né? Isso Faz uma leva pressão negativa, né? pressão negativa intratorácica, né? E a hipóxia, né? Então, a falta de oxigênio também vai gerar estresse oxidativo nas células, tudo, e isso vai gerar uma série de alterações estruturais cardíacas, né? E no organismo. Então, para você entender, ocorrem alterações no coração, né? Na estrutura do coração, no átrio e no ventrículo do coração, e que isso, ao longo do tempo, pode gerar uma série de consequências. Maravilha, maravilha sim, né? Escutar isso de você. E isso não aconteça. Mas até você falou do perfil do paciente, né, do Homer Simpson, mas eu queria também alertar para o perfil do paciente que não se encaixa nesse. Por exemplo, um paciente que às vezes é magro, que não tem tanta queixa, mas tem uma história familiar, às vezes positiva, de cardiopatia, que tem um ronco. Enfim, às vezes aquele paciente que a gente não olha muito para ele, ou que ele não valoriza muito isso que ele tem, e que mesmo que ele não se encaixe nesse perfil, que é onde acontece a maior parte dos casos, não deixa de ter riscos também, né, Paty?
É verdade. É assim, realmente esse perfil que eu falei é o mais comum, Comum, né? né? E é o que a gente normalmente vai pensar de cara. Mas muitas vezes a gente se depara com algumas situações de pacientes que não têm todas as características, mas quando a gente vai investigar, há algumas alterações que sugerem que possa haver também a apneia do sono. Então, por exemplo, aquele paciente que tem uma hipertensão noturna, né? Uhum, O paciente que faz arritmia só no período também da noite, ou um paciente muito jovem que vem a desenvolver uma hipertensão e a apneia do sono, e fibrilação atrial, né? Que a gente uhum, vai realmente pensar que possa ter alguma coisa por trás. Lembrar uhum. também que quando a gente fala, por exemplo, da hipertensão, que é uma das patologias mais prevalentes, como eu falei, na população, se a gente pensar na importância da apneia do sono, quando a gente fala na hipertensão refratária ao tratamento, que é aquela que tem dificuldade de controlar com vários fármacos, né? Uhum. A gente tem que lembrar que a apneia do sono é a principal causa de hipertensão secundária ou de descontrole dos níveis pressóricos. Então, olha aí a tamanha importância que a gente deve dar a esse diagnóstico. Então, às vezes é um paciente que você está no consultório que está tendo aquela pressão que não controla, né? Uhum. E aí você precisa realmente ter um olhar mais diferenciado para poder pensar em investigar essa patologia, né? É verdade. E você falou até dos 30% da hipertensão na população, e eu até reforço dos 30% do paciente com apneia que tem hipertensão. É uma média de 30% dessa relação apneia e hipertensão ou apneia-arritmia. Inclusive, outros distúrbios cardíacos acabam também envolvendo mais ou menos essa porcentagem. Então, a gente vê que também é uma frequência bem alta. A gente precisa olhar para isso mesmo. Sim. E aí, falando um pouquinho da apneia, que é isso que eu acabo explicando para o paciente, o que é que acontece? Então, vamos dizer, o paciente chega para você com hipertensão, ou com arritmia, ou com, enfim, sentindo alguma coisa aí que você vai investigar, e aí você, com a sua experiência, suspeitou que ele pode ter apneia. Aí você acaba pedindo a polissonografia e mandando o paciente para ser avaliado comigo. Sim. E aí eu acabo explicando para ele como que acontece mesmo os eventos de apneia a partir daquela polissonografia que ele traz para mim. E aí o que acontece? Durante a noite, aquele paciente que está dormindo, vamos falar aí do perfil típico, ou daqueles que podem ser magros, mas que tem o queixo um pouco mais para trás, ou que tem uma obstrução grande, seja na faringe, seja no nariz. E aí esse paciente que ronca à noite acaba tendo essa obstrução, ele estava aprofundando o sono, a respiração e a frequência cardíaca dele estava tranquilinha ali à noite e de repente ele para de respirar. Então há uma obstrução. A partir da obstrução, o cérebro identifica aquilo e acorda a pessoa. Então a pessoa acorda no susto mesmo e muitas vezes não tem essa consciência, que são os microdespertares, para voltar a respirar. Isso acontecendo várias vezes à noite, ele tem vários picos de aumento da pressão cardíaca, porque a pressão estava baixa no momento de maior aprofundamento do sono, e aí ele tem esse pico. Acaba que o oxigênio acaba baixando mais que o habitual, porque houve essa obstrução, então quando ele acorda, acaba voltando. Então, assim, acaba tendo muitas oscilações de pressão, de oxigênio, de gás carbônico, dentre outros fatores que não deixam nem ele dormir, nem ele respirar. E então, assim, é o que eu acabo explicando. Eu digo, no mínimo, vai ter uma pressão alta É, quando tem alguma cardiopatia, porque você não tem uma estabilidade ali de frequência cardíaca, de pressão. Então, assim, vamos imaginar um paciente com apneia grave, que ele tem mais de 30 eventos por hora, se ele dorme 6, vamos dizer, se ele dorme 8 horas, ele tem 8 vezes 30 eventos por noite. Numa noite tranquila, vamos dizer, uma noite que ele está mais cansado, uma noite que ele bebe, uma noite que aumenta o risco dele fazer mais eventos de apneia. Então, assim, a gente tem que olhar para isso e saber que eu também, quando pego um paciente de apneia que ele ainda não foi para o cardiologista, eu fico futucando ele para ver se realmente não precisa. Ou então eu peço o exame e a gente vê, porque é muito grande a chance de ter algum problema cardíaco, seja ele hipertensão ou qualquer desses outros que a gente falou, arritmias, maior risco de infarto, de insuficiência cardíaca, de derrame, que é o AVC, entre outras coisas. E a partir disso acontece o que você falou, que aumenta o estresse oxidativo e aumentam outras coisas que acabam fazendo com que ele desenvolva o problema cardíaco, né?
Lembrar também que a gente não falou aí na questão das causas de mortalidade, mas lembrar que esses pacientes também podem desencadear morte súbita, né? Sim, Então, é assim, maior. às vezes a gente vai avaliar e quando vê, o único fator de risco que tinha era a apneia, por exemplo. Então, assim, não é tão Uhum. comum, mas é importante lembrar que a apneia do sono também aumenta a Aumenta. chance de morte súbita, né? É verdade. Principalmente relacionada a arritmias. Verdade mesmo. Muitas vezes o paciente, ele pergunta se ele tem o risco de morrer da apneia. Assim, faz a apneia e não volta mais a respirar. Não é comum isso acontecer com o sistema nervoso e o centro respiratório funcionando bem. Em geral, o paciente ele acaba tendo consequências cardiológicas disso, incluindo a possível morte súbita. Mas não é comum ter, que é uma pergunta que eles fazem bastante. Se, ai meu Deus, se eu tenho tantas apneias por noite, será que eu vou, numa dessas eu não volto? Em geral, não é isso que acontece. O que acontece é que, a longo prazo ou a médio prazo, você pode ter problemas em consequência disso. E, óbvio, aumentar o risco de mortalidade, né? Ô, Renata, você falou da questão do grau, né? De ser leve, moderado ou grave. E na sua prática, assim, uma curiosidade que eu tenho, Uhum. a relação de complicações está diretamente relacionada a essa graduação? Classificação? Isso. Tá. Porque, assim, a graduação, na verdade, a gente considera muito o IAH, que é o índice de apneia, mas ele não é o único dado que merece ser visto. A gente precisa ver a dessaturação à noite, então na polissonografia mostra a saturação mínima e mostra quanto o paciente ficou abaixo de 90% na noite, e se isso acontece muito, a gente também precisa valorizar. Então, além disso, a gente consegue observar se as apneias são obstrutivas ou são apneias centrais. Lembrando que pacientes que desenvolvem mais apneias centrais podem estar relacionados com outras doenças, sejam neurológicas, seja uma insuficiência cardíaca, por exemplo, seja doenças do pulmão. Então, a gente pode acabar tendo associação de problemas, vamos dizer assim. A Uhum. gente consegue identificar quantos despertares esse paciente tem por noite e a distribuição do sono dele, do superficial, do profundo. Então, a gente avaliando tudo isso, além de quando os eventos acontecem no sono REM, quando eles acontecem fora do sono REM, mas principalmente o índice de apneia, a dessaturação, a frequência cardíaca, a noturna, e o tempo que ele fica abaixo de 90% de oxigênio à noite, são dados que a gente acaba considerando bastante, fora esses outros que eu falei. Então, assim, falando em classificação mesmo do índice, a gente considera até 5, né? Que até 5 eventos por hora é normal, 5 a 15 são apneia leve, 15 a 30 é moderada, acima de 30 apneia severa. Lembrando que acima de 30 pode ser 100 e pode ser 31. Então, Sim. isso interfere sim, porque vamos dizer que um paciente tenha 60 eventos por hora, esse paciente tem um evento por minuto. Então, assim, é muito. Ele passa todos os minutos do sono dele, ele está tendo um evento de apneia. Esse evento pode durar 30 segundos, pode durar 40 segundos. Então, essa pessoa ela não está respirando e muito menos dormindo. Acaba tendo uma relação, sim. E tanto tem relação com maior chance de cardiopatia, quanto tem maior relação com queixa, com aumento da sonolência, com aumento de acidentes de trânsito ou de trabalho, e também uma possibilidade maior de adesão ao tratamento. Um paciente que tem pouca queixa, ele vai reclamar muito mais do tratamento, porque ele achava que nem tinha problema e agora vai ter que tratar, do que aquele que que ele não dorme bem, que ele também durante o dia fica dormindo e enfim, essa pessoa ela não tem qualidade de vida. Então, quando ela percebe que usar o CPAP, por exemplo, melhora muito a qualidade de vida, é esse o paciente que ele acaba É. se engajando mais no tratamento. Ou melhor, eu tenho um paciente que ele não melhorou tanto da qualidade do sono e do dia seguinte, mas ele em um mês de tratamento, eu fiz um acordo com ele, eu digo, vamos combinar um mês e a gente conversa. Em um mês ele precisou ir para o cardiologista reajustar as medicações de pressão, por exemplo, de hipertensão, porque estabilizou tanto a pressão dele que as medicações que ele vinha usando não eram tão necessárias mais naquele contexto de tratamento. Então, acaba que o índice, a classificação da gravidade, em geral, tá mais associado sim. Mas óbvio que por ser uma doença multifatorial, às vezes é um paciente grave e que, dependendo do tratamento ou dos fatores de risco ali, a gente consegue controlar um pouco melhor. E às vezes um leve acaba tendo uma cardiopatia. Então também não quer dizer que só o grave, né? Pode ser que
dentro das outras classificações, ele também evolui de uma forma não favorável. Sim, isso que você falou é bem interessante mesmo, porque na prática os pacientes têm dificuldade, às vezes até para a gente pedir o exame, né? Muitos não Não querem aceita, fazer, né? não aceitam fazer, não vou dormir fora da minha casa de jeito nenhum, né? E não É, querem, tem resistência mesmo, mas assim, quando a gente vê que eles seguem o tratamento, e principalmente aqueles que eram mais sintomáticos, eles falam, meu Deus, como minha vida mudou, né? é Então verdade. realmente faz muita diferença. Então, E hoje a gente tem opções de exames domiciliares também. Óbvio que o exame na clínica é melhor, a gente consegue controlar melhor os fatores e ter mais dados. Mas, assim, para aquele paciente que às vezes tem uma insônia associada ou tem uma rotina que fica mais complicado dormir na clínica, existe clínicas que fazem a polissonografia parecida com essa completa em casa e existem uhum, exames mais simplificados que a gente consegue usar para pacientes com a chance de apneia muito alta ou com a gravidade muito alta. Tipo, um paciente é, chega para mim com apneia grave, quando eu digo, eu nem fiz a polissono, mas eu já sei que é grave. Porque do jeito que ele tá, e a queixa que ele me traz é aquele paciente que ele tem um risco de bater o carro saindo dali, assim. uhum, Então, é aquele é, paciente que eu preciso tratar, às vezes, até antes de diagnosticar. E aí, é. nesses casos, a gente conversando, eles acabam aceitando mais fácil. E aí, se é um paciente que tem uma dificuldade maior, a gente pode fazer um exame desses mais simplificados, com oximetria, avaliação mais cardiovascular, movimento torácico, enfim, para pegar esse paciente e diagnosticar mais rápido, começar a tratar e depois, talvez, a gente já faz a polissonografia completa, ou naqueles que dá negativo, a gente precisa ainda assim confirmar com a polissono completa, se necessário. É. Hoje até os exames de Holter no software Mostram, né? mostram uma função específica de apneia do sono, então eles já sugerem, então é bem interessante. E até na É. medicina moderna, né, assim, na sociedade que a gente vive, por exemplo, hoje a gente já tem nos dispositivos da Apple a questão da detecção de arritmias, né, por Uhum. exemplo. Então, acho que com o tempo também a gente pode evoluir de repente para até esses aplicativos, né, Verdade. de dispositivos monitorarem isso. Eu acho que a gente vai viver uma era de evolução aí até na detecção da apneia do sono mais para frente. Das arritmias Verdade. a gente já tem sentido isso, né? Entendi. Uma detecção mais precoce, que é muito importante, né? Uhum, com certeza, com certeza. E aí, a partir disso, Paty, eu queria que tu explicasse de novo assim, para um cardiologista, ou para um clínico, ou para um médico que pega um paciente com a hipertensão ou com alguma cardiopatia, quando essa pessoa deve pedir uma polissonografia, ou se não quiser pedir a polissono, encaminhar para o médico do sono. Quando que você faz isso? Em Tá. que paciente? Então, assim, a principal coisa, na verdade, é lembrar da hipótese Considerar, né? diagnóstica, considerar, porque uma vez que você desconhece a associação da apneia do sono, você não vai lembrar de perguntar ao seu paciente, não vai lembrar de investigar, né? Então, assim, a anamnese é muito importante, né? Então, assim, chamar atenção, por exemplo, para aquele paciente jovem que chega para você com uma arritmia, como a fibrilação atrial, que é uma das arritmias mais prevalentes, por exemplo, também na população com a idade, né? Então, acima de 65 anos, a gente tem um aumento da fibrilação atrial. Então, naquele paciente muito jovem, que tem apneia do sono e às vezes não tem outro fator associado, lembrar de perguntar como é o sono, né? Uhum. Às vezes o paciente mesmo não vai saber dizer, então sempre pesquisar, às vezes com acompanhante, pergunta em casa se você ronca, você fica sonolento durante o dia, então isso chama atenção, né? A questão da Uhum. arritmia em paciente muito jovem. Uhum. Ver também, às vezes, o horário, né? Dos sintomas, como eu falei, por exemplo, você tem dúvida do diagnóstico de hipertensão, aí você pediu um MAP e viu que aquela pressão arterial está mais elevada no período da noite, né? Ou então é um paciente que você está ajustando medicação e já utilizou um bocado de medicação, o paciente é bem aderente ao tratamento e mesmo assim não tem nenhum fator adicional que você esteja visualizando, então lembrar da possibilidade de apneia do sono. Como eu falei, a principal causa de hipertensão secundária é a apneia do sono. Cerca de 80% dos casos de pacientes que têm hipertensão arterial resistente, eles estão associados à apneia do sono. Então, é muito importante que aqueles pacientes
em que a gente não consegue controlar com o tratamento habitual, que a gente avente a possibilidade, mesmo que o paciente não tenha sintoma importante. Então, assim, Uhum, principalmente a questão da hipertensão, das arritmias, né? uhum, Seriam os principais, né? Lembrar também da associação em paciente com insuficiência cardíaca, né? Que eles uhum, também podem ter episódio de apneia central, mas também tem associado a apneia obstrutiva do sono e sim. podem desenvolver arritmias associadas. Então, sempre lembrar de questionar. Então, Uhum, principalmente, assim, o diferencial do médico vai ser a anamnese, né? uhum, E também em avaliar esses pacientes que têm resistência ou que estão fora do habitual, né? Então, uhum. aqueles pacientes fora do grupo de risco. Então, um paciente, às vezes, muito jovem, magrinho, que tem uma apneia do sono, que você não está pensando em outras causas, lembrar de investigar. Não está batendo, né? Então, lembrar que esse pode ser um fator que pode estar contribuindo ali, né? Isso, isso. E lembrar também, assim, mesmo nos jovens, às vezes a gente tem os gordinhos, né? Uhum. Principalmente sexo masculino, como a gente falou, que tem muita associação com a apneia do sono, o desenvolvimento de arritmia. Então, às vezes, aquele paciente jovem que chega para você com um episódio isolado de uma arritmia lá após uma. Pode ser após um consumo de bebida alcoólica, por exemplo. Então, a gente teria aquele fator específico. Mas, às vezes, é um paciente que, vez ou outra, tem um episódio de arritmia e você não conseguiu esclarecer bem. Então, é importante lembrar de investigar. E também aqueles pacientes que até não são, que são magros, por exemplo, mas tem um fator de risco familiar, uma história familiar positiva, então é uma pessoa que tem uma propensão maior de ter um problema cardíaco. E essa pessoa, se ela tem uma história de ronco, não custa nada fazer uma avaliação da apneia, porque a apneia pode favorecer a uma coisa onde essa pessoa já tem uma predisposição hereditária, né? Por exemplo. Mesmo que ela não tenha ainda instalado grandes problemas ou que já tenha uma hipertensão leve, por exemplo, até controlada, mas de repente se ronca, se tem história. Então, basicamente, as perguntas poderiam ser se ronca, ou se o companheiro ou companheira percebe pausas na respiração à noite, ou se a própria pessoa acorda às vezes sem respirar ou sufocada à noite. Se a pessoa acorda muito à noite, que isso pode representar o que a gente chama de fragmentação do sono, ou se acorda cansado, parece que não dormiu o suficiente, mesmo numa noite que tenha dormido várias horas. Se tem muita sonolência, se é aquela pessoa que dorme em qualquer lugar, ou às vezes num nível mais extremo que já dormiu até no carro, num sinal fechado, numa situação assim. Então, são perguntas pertinentes que podem ser feitas para o paciente, no caso cardiológico, no consultório, pensando em investigar a apneia. E se não está seguro para pedir a polissonografia, ou se você quer pedir e o paciente não está aceitando, talvez, e você está na dúvida ou está desconfiando, manda para o médico do sono, que aí conversando, mandando uma cartinha ou mandando os exames cardiológicos, a gente pode conversar melhor e ali pedir, mas isso já pode ser feito a partir da consulta cardiológica, o paciente já vem com o exame, a gente acaba adiantando um É. pouquinho mais o tratamento, né? Você sabe que eu encaminho mesmo para você, né? Sei mesmo. Tem até É, paciente aqui, ó, na plateia. muito bem. Pacientes exemplo. É mesmo. É. Ó, outra coisa que eu queria perguntar. Como uma coisa influencia na outra, eu queria que você falasse um pouquinho agora, mais especificamente, das arritmias, que é a tua área. O que são as arritmias, quais os tipos, assim, de uma forma bem básica. E uma pergunta que fazem a gente, principalmente na polissonografia, principalmente lá no HU, por exemplo, é um paciente com marca-passo, às vezes eles têm medo de fazer a polissono, ou de usar o CPAP, enfim, ele fica com medo dessa questão de ser um aparelho que, por acaso, poderia interferir em outro. E aí, enfim, fala de uma forma geral das arritmias, que são o perfil do paciente mais comum para você. Então, as arritmias são distúrbios do ritmo cardíaco que podem ser caracterizadas como bradicardias, quando o paciente tem o batimento mais lento, né? Geralmente abaixo de 50 batimentos por minuto em repouso, e as taquicardias, que são quando os batimentos são acelerados, geralmente acima de 100 batimentos por minuto. Lembrar que existem situações fisiológicas em que o nosso batimento ele vai estar mais lento ou mais acelerado, como por exemplo no próprio sono mesmo, a nossa tendência é que o nosso batimento ele tem uma diminuição,
né? Uhum. E em situações do dia a dia, como atividade física, estresse, o nosso batimento ele pode, por vezes, passar dos 100 batimentos, sem necessariamente ser uma arritmia. Então, Uhum. normalmente os pacientes vão perceber alguns sintomas, né, com as arritmias, então eles percebem a sensação de palpitação, falha de batimento, podem sentir falta de ar, tontura, um disparo no coração, chegam a ter desmaios também, né? E Uhum. cansaço, né? Então, esses são os sintomas esses são os sintomas mais frequentes relacionados às arritmias, né? E as arritmias, em geral, elas podem ser arritmias mais simples, mais tranquilas, né? Assim, vamos dizer, mais benignas, ou podem ter até um desfecho mais grave, como eu já falei, a morte súbita. Então, as Uhum. arritmias ventriculares, né? A fibrilação ventricular, por exemplo, é uma arritmia mais grave, né? Que pode levar realmente ao óbito, né? Uhum. Mas ela é uma arritmia mais infrequente. A maioria das arritmias são benignas, né? Uhum. Em relação às arritmias, né, e à apneia do sono, então a gente pode ter todos os tipos de arritmias relacionados à apneia do sono, né? As mais frequentes são as taquiarritmias. Porém, a gente também pode ter as bradicardias, desde a bradicardia sinusal, que é quando o ritmo é normal e o batimento está só lentificado, até bloqueios cardíacos mais avançados, que a gente chama de bloqueio atrioventricular total, né? Uhum. E as taquiarritmias, a gente pode ter desde aqueles batimentozinhos precoces, que são as extrasístoles, que vêm antes do normal, né? Que podem ser as extrasístoles atriais ou ventriculares, né? Que isso aí é de acordo com a localização da origem da arritmia, ser no átrio ou ventrículo, né? Uhum. E também pode ter as taquicardias mesmo, né? A taquicardias é quando a gente tem uma sequência de batimentos maior, a partir de 3 batimentos consecutivos. Então, normalmente o paciente vai ter uma percepção mais importante dos sintomas, né? Alguns pacientes podem até ter sintomas mais graves, como a síncope, né? Que é o desmaio, a perda de consciência. E alguns Então, têm assim, mais palpitação, né? Sensação de palpitação, né? palpitação. E lembrar que também, muitas vezes, os pacientes podem ter essas arritmias de forma assintomática, né? Sim, não, não, Então, não percebe, né? não percebem. E aí, o maior risco da gente, e que é a maior associação e preocupação com a apneia, é o desenvolvimento da fibrilação atrial, né? Sim. Que ela é uma arritmia originada nos átrios, né? Na Uhum. parte de cima do coração, que ela é mais comum em pacientes idosos, né? Uhum. Mas que ela pode ser desenvolvida em pacientes jovens, principalmente associada a fatores de risco como obesidade, apneia do sono, hipertensão. Porque o que ocorre, né? Essas arritmias, como a gente já falou, essa apneia do sono, desculpe, ela provoca alterações na estrutura cardíaca, né? Então, a gente tem a parede do coração e ela vai sofrendo alterações estruturais e o coração acontece uma alteração estrutural que a gente chama de remodelamento. Então, aquele músculo cardíaco ele começa a modificar. E essas áreas que são modificadas do coração podem gerar dilatação da cavidade, né? Uhum. E aumento do risco da arritmia. E dentre essas arritmias que eu falei, a mais preocupante seria a fibrilação atrial, porque como o coração ele bate de forma desordenada, né, desritmado, ele tem uma chance de formar coágulo de sangue dentro do coração, né? Uhum. E aí esse coágulo ou trombo, ele pode embolizar para o cérebro ou para alguns outros órgãos do coração. Mas o mais preocupante que a gente tem seria o paciente com AVC. Por quê? Imagina só um paciente jovem que ele é ativo, né? E ele, de repente, se vê numa cama por conta de um AVC. Né? Uhum. Então, muitas das causas de, por exemplo, AVC que a gente não conhece, quando a gente vai investigar, podem estar relacionadas, por exemplo, à apneia e à fibrilação atrial. Né? Então, assim, a patologia mais preocupante de associação realmente é a fibrilação atrial por essa associação com o AVC. Entendi. Nossa.
Interessante mesmo. E essa questão do marca-passo, Paty, assim, quais as restrições reais que um paciente com marca-passo tem? Então, o paciente com marca-passo, o marca-passo é um gerador, né, que é utilizado para pacientes que têm o batimento lentificado, né, com alguns bloqueios cardíacos, e geralmente a indicação vai ser em pacientes idosos. E aí, assim, restrições que a gente tem, na verdade, vai ser a questão de interferência eletromagnética, né? Então, por exemplo, a questão do celular, Sim. a gente orienta utilizar do outro lado, por exemplo, se o marca-passo estiver localizado aqui nesse lado do tórax, a gente atende do outro celular, ou do outro, no outro ouvido, para Ouvido. ficar mais distante. Cuidado com a questão do micro-ondas, ligar e fica afastado para evitar essa interferência. Quando passar por banco e portas de raio-x de aeroportos, sinalizar que é portador de marca-passo e pedir para não passar, né? Ter um acesso diferente, Ter um né? acesso diferente. E a questão mais dos cuidados mesmo com trauma, isso que às vezes podem danificar a estrutura. Depende também do tipo de dispositivo, né? Se é um marca-passo simples, se é um desfibrilador, que é mais específico. Mas, em geral, no marca-passo simples, o paciente tem praticamente uma vida normal, com poucas restrições. Restrições. Em relação, por exemplo, ao exame de polissonografia, não teria nenhuma Restrição, né? restrição. Maravilha. Então, só reforçando, a partir de um paciente com cardiopatia ou não, mas com apneia do sono, em geral, o tratamento para esse perfil do paciente é o CPAP, que é um aparelho que ele envia uma pressão positiva, que aí ele pega, capta o ar do ambiente e joga na via aérea com uma pressão maior do que a que ela entraria, porque a pressão, no caso da pessoa que tem apneia, não está sendo suficiente para vencer a obstrução que acontece na faringe. Não é só o CPAP a opção de tratamento, mas acaba sendo, para a maioria dos pacientes, moderados a graves, que são aqueles que estão mais associados com cardiopatias. Porém, existem outras opções de tratamento, para casos leves a moderados, como aparelho intraoral, por exemplo, que pode ser suficiente para alguns perfis de pacientes, ou cirurgias, ou fonoterapia, enfim, a gama de tratamentos que a gente tem para a apneia. Mas, no geral, o CPAP é o tratamento onde a gente consegue ter um controle maior dessa estabilização respiratória e, consequentemente, cardíaca durante a noite. E se a correção é mais anatômica, acaba que outros tratamentos, seja cirúrgico ou aparelho intraoral, são uma opção para outros perfis de pacientes. Fizeram uma pergunta aqui em relação à arritmia. Uma paciente com apneia leve que tem arritmia perguntando se o tratamento necessariamente precisa ser PAP. Então, acho que pelo que eu expliquei, já serve de resposta. Você gostaria de complementar, Paty, com alguma coisa? Depende da arritmia também, né? Ou não necessariamente em relação ao tratamento da apneia, talvez não interfira Depende tanto, da né? arritmia mesmo, mas em geral, assim, no tratamento você tende a tratar mais as moderadas e graves, né? Com CPAP e essas coisas. Isso. Assim, e a questão da modificação do estilo de vida, por exemplo, vai ser um dos tripés mais importantes, né? Verdade. Para a gente tentar reduzir. Então, desde a apneia leve, por exemplo, a gente já orientaria a questão dos hábitos de vida, alimentação, melhora da alimentação, atividade física, né, que a gente sabe que melhora muito a qualidade de sono também dos pacientes. Verdade. Evitar o consumo de bebida alcoólica e de benzodiazepínicos, né, que também tem associação. Então, as medicações para dormir também potencializam, né, às vezes a questão da apneia. Aumentam o relaxamento muscular e acaba favorecendo, assim, a apneia. Muita gente não sabe disso. E toma, né? Foi importante falar isso aí, porque na verdade isso é o principal, né? Todos nós, independente de ter apneia ou cardiopatia, deveríamos ir por esse caminho, mas se tiver, é um estímulo a mais, porque esse, enfim, é um tratamento realmente mais definitivo, onde você melhora a tua qualidade de vida de uma forma geral, né? E isso vai trazer benefícios vários. Perguntaram também sobre produtos que aparecem no Face e no Insta, eu acho que é para o tratamento da apneia, se eles funcionam. Olha, eu sigo muito as diretrizes, né, das academias americana, europeia, brasileira, então, assim, a partir do momento que um produto ele é validado nessas entidades, a gente entra como opção de tratamento.
Mas existem e vão existir várias opções que vão surgir como milagrosas, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito paciente às vezes investe, até compra um negócio em dólar, não sabe o que é direito, usa, não dá certo. Assim, você está responsável pelo que você está fazendo, porque hoje em dia as propagandas não são controladas nesse sentido. Mas realmente os tratamentos mesmo validados são esses que a gente falou por aqui, mais ou menos. Também teve uma outra pergunta, acho que foi até minha tia, Gina, falou que a filha, minha prima, no terceiro ano, eu acho que de faculdade, um episódio agudo de pericardite. E, segundo o cardiologista, pode ter tido relação com a má qualidade do sono. O que é que tu acha? Assim, Olha, né? pericardite eu não ouvi relação direta, assim, não. Normalmente, as pericardites e as miocardites, que são a inflamação da membrana do coração, elas estão mais relacionadas com quadros virais, né? Então, até agora mesmo, com o quadro de Covid e tudo, a gente também tem visto relação com essa inflamação, porque a pericardite e a miocardite são inflamação tanto da membrana que reveste o coração, quanto o músculo. Então, essa associação eu desconheço em relação ao sono. Certo. E aí, em relação às cardiopatias, eu acho que em momento agora de pandemia, a gente podia falar um pouquinho, se der, que como elas são importantes em termos de aumento de mortalidade, de causar tantos problemas e consequências negativas. Como a gente está vivendo esse momento de pandemia do Covid, que é uma infecção viral, e a gente tem falado muito em relação à piora da evolução dos pacientes que têm problemas cardíacos em relação ao Covid. E aí, enfim, se você puder falar um pouquinho disso também para orientar as pessoas, por que a gente considera esses pacientes que têm cardiopatias como uma possível pior evolução quando eles têm Covid. E o que é que você tem visto na prática, né, também? Então, o que a gente vê, assim, em relação à associação, né? Principalmente por conta dos fatores de risco dos pacientes. Então, assim, os pacientes que são mais graves vão ser aqueles que têm associada a questão de fatores como hipertensão, diabetes, arritmias, a obesidade mesmo também se mostrou um fator de pior prognóstico nesses pacientes. Então, a gente não existe assim uma explicação específica por que é, mas normalmente esses pacientes que têm um pior prognóstico vão ser justamente os mais idosos e os pacientes que estão associados a comorbidades. Então, esses pacientes viu-se que eles têm uma maior chance de complicações, até por conta desses fatores associados. Lembrar que na questão da COVID, né, a gente tem aumento tanto da chance de, principalmente de trombose, né, o paciente que pós-Covid, ele pode ter maior chance, principalmente por conta da inflamação que ocorre no organismo. Tem um aumento da chance de embolia, né? Embolia pulmonar, trombose venosa. Então, atentar para essa maior complicação. E o desenvolvimento, por exemplo, nesses pacientes, viu-se que tem uma maior associação de arritmias também no curso, mas em geral é pela associação com os fatores de risco que os pacientes já têm. Então, esses pacientes vão ter um pior prognóstico. Lembrar que o quê? Um paciente que já é cardiopata, ele já tem uma baixa reserva cardíaca, né? Então, uma situação de extrema inflamação, como é o COVID, principalmente nos pacientes que evoluem de forma mais grave, né? Na segunda semana de doença. Então, esses pacientes vão acabar tendo um desfecho mais desfavorável, porque eles não têm reserva, né, para combater aquela situação. Então, eles tendem a cursar com o pior prognóstico. Verdade. Lembrando também, voltando para as questões de apneia e cardiopatias, que a própria cardiopatia é uma doença que realmente traz um número alto de mortalidade, e a apneia em si, a apneia grave principalmente, o paciente evolui com muita sonolência diurna, aumentando o risco de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho. Então, se é um paciente com cardiopatia e apneia do sono, ele tem muitos riscos aí relacionados e realmente precisa ficar atento a isso e se cuidar. Se cuidar é, no mínimo, entender o que tem, passar com o seu médico, fazer os exames e fazer o tratamento que for necessário,
principalmente se cuidar na parte da saúde de uma forma geral mesmo, né? Em relação ao peso, exercício, alimentação. Eu acho que isso é o pilar para tudo, né, Paty? Eu tinha um paciente, que eu não sei É, se ele era paciente seu também, era um paciente obeso, ele queria porque queria operar para resolver a apneia dele. Mas ele não tinha indicação cirúrgica. Eu avaliei ele, ele tinha até uma indicação de cirurgia de septo, mas que não ia resolver o problema dele, que era o que ele queria. Ele queria fazer cirurgia óssea de qualquer jeito, enfim. E aí, eu não sei o que foi que aconteceu, que eu, tá bom, você quer, então você procura o colega, ele procurou, a gente foi dando andamento, e aí ele voltou, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas ele começou a fazer exercício, ele começou a se estimular e perdeu peso. Resumindo, não precisou mais de melhorou. cirurgia. Então, assim, às vezes a gente quer resolver a coisa de uma forma imediata e vai até se submeter a um tratamento que, assim, é mais invasivo, né, mais difícil, que é considerado em alguns pacientes, mas não precisa ser para todos. Então, assim, a gente É. sempre tem opções para lidar, né? Às vezes a gente não quer aceitar, É, mas sempre foi existe, né? importante você falar isso também, porque muitas vezes a gente pega mais relacionadas a arritmias mesmo, que é a minha área. Então, às vezes a gente pega aquele paciente que já passou por um procedimento de ablação, de arritmia de fibrilação atrial, passou de novo, e ele fica chateado porque não melhora. Não Lógico que resolveu, né? tem as dificuldades específicas, né, da ablação de arritmia, mas muitas vezes pode estar relacionado a algum fator desses que você não Uhum, corrigiu. Então, lembrar que não adianta, às vezes, a gente ficar querendo paliar o problema, né? Querer cuidar de qualquer forma e não curar a raiz do problema. Então, verdade. a gente tem que ir atrás do que está causando Uhum, a patologia e cortar esses fatores para uhum, evitar que aquele paciente, inclusive, mesmo com as medicações, alguns têm recorrência, né, uhum, das arritmias. E a evolução, por exemplo, das próprias arritmias é aquele paciente que tem arritmia de forma esporádica, mas com o tempo ela vai cronificando. Então, o importante é a gente agir, principalmente quanto mais inicial a gente conseguir agir e quebrar esses fatores, vai fazer uma grande diferença no tratamento e na vida do paciente. Lembrar que uhum. o quê? Que esses fatores, como a gente falou, estão associados a outras patologias. Então, se esse paciente teve um risco, por exemplo, de arritmia, ou a gente detectou uma apneia do sono, aquele paciente que no futuro pode vir a ter um infarto, né? Uhum. Que vai ter insuficiência cardíaca. Então, vão atentar enquanto é a fase inicial, enquanto a gente pode corrigir e melhorar. E vai ter uma chance muito maior de ter sucesso no tratamento. Uhum, verdade. Enquanto tem opção, né? Porque às vezes chega um ponto que você não tem mais. Ou às vezes o paciente já teve a complicação, seja um infarto, um derrame, e aí a partir disso vai olhar para o que podia ter sido feito. E a gente pode tratar assim a apneia, pode tratar as outras coisas, mas assim, talvez aquilo pudesse ter sido evitado em sendo tratado mais precocemente ou olhado para essas questões que parecem simples, mas são tão difíceis da gente conseguir, que é mudar hábito, né? Com certeza. É o mais difícil, na verdade. É, não é fácil, mas a gente precisa lembrar que o tratamento ele é multidisciplinar e ele é multi também entre paciente e médico, né? A gente tem uma função que ela é importante ali no tratamento, mas a participação do paciente é essencial. Um paciente que também não quer ou não está no momento de se tratar, aquilo não vai fluir. E é isso que você falou. Às vezes acontece o problema, vai atrás de um procedimento, de um remédio, mas aquilo às vezes vai voltar a dar problema e ainda assim não está fluindo. Então a gente acaba vendo que quando há uma participação, um engajamento, eu consigo ver isso. O perfil do paciente que quer resolver o problema, ele vai lá e quer mesmo. E aquele que às vezes vai porque o companheiro ou companheira levou, porque alguém está reclamando do ronco, porque é um perfil de paciente que acaba tendo um pouco mais de dificuldade de aceitar e se engajar no tratamento, né? Isso mesmo. Faz toda a diferença, com certeza. O paciente querer participar do tratamento. O paciente precisa ser ativo no tratamento, né? Ele não pode ser um mero ouvinte e aceitar, ele precisa querer mudar. Então, assim, começa desde, na verdade, a relação médico-paciente, porque o paciente precisa confiar no seu Uhum. médico, acreditar naquilo que ele está falando, mas ele precisa ser parte ativa do processo, né? Ele precisa desejar mudar os hábitos e isso faz toda a diferença, com certeza. Maravilha, Paty. Então, acho que estamos aí nos nossos minutos finais. Queria que você desse um recado aí para as pessoas, falasse o que você acha interessante para a gente finalizar. E é isso.
Primeiro agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de ter tido essa conversa aqui. Acho que é muito importante essa interação, né, entre as especialidades e, na verdade, multiprofissional, como você falou. Uhum. Lembrar que aí vai ser a associação, né, nutricionista, médico, educador físico, que vão fazer a diferença na condução desses pacientes, né? E assim, e a relação entre as especialidades também, lembrar do médico do sono, né? Que aí normalmente vai ser o otorrino ou um neurologista, né? Que tem essa especialidade. Eu gosto da questão da otorrino porque a gente justamente vê também as alterações Da estruturais, respiração. né? Da respiração, que por vezes estão relacionadas a esses pacientes. Mas, no geral, é isso, é educar as pessoas, né? Para tentar que a apneia é uma patologia muito prevalente, assim como as doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa ter atenção nos fatores de risco, cuidá-los, né? E prevenção, né? Mais importante ainda do que tratar é a prevenção de toda a população, né? Verdade. Então, essa época aí de pandemia, a maioria dos meus pacientes ficou sedentária, né? Então, vamos reverter esse Uhum. processo, né? E se cuidar, né? Seguir um acompanhamento com o médico de forma regular, né? A prevenção e o check-up eu acho que é muito importante. Verdade, fazendo diferença total. Eu que agradeço, de verdade. É muito importante também para mim estar conversando sobre isso aqui. E é importante para nós duas mesmo, né? Porque a gente sabe, conversa, tem os pacientes, mas acaba que a gente não proporciona tanto esses momentos de discussão dos nossos conhecimentos entre nós mesmas. Mas eu queria relembrar o que você falou em termos de prevenção e queria relembrar os nossos colegas que você falou até que às vezes os clínicos ou cardiologistas não pensam tanto na apneia, e a gente é o contrário, a gente sempre pensa no cardiologista, mas pelo menos que ele pode ter alguma cardiopatia. Mas é importante frisar que a gente precisa olhar para essas duas doenças, vamos falar assim, ou duas gamas de doenças que caminham aí juntos. Em termos de médico do sono, aqui em Maceió, acho que temos mais neuro e otorrinos, mas que podem ser pneumos ou psiquiatras e que, de uma forma geral, o sono vai ser avaliado muito bem por qualquer médico do sono. O otorrino, claro, consegue olhar um pouco melhor, fazer um exame mais profundo da via aérea e, às vezes, em alguns casos, ter alguma opção cirúrgica, enfim, se for o caso também, uma opção a mais, né? Mas eu acho que o importante é você ter um médico de confiança, alguém que cuide de você e, em precisando, procurar outros colegas para uma melhor avaliação das outras partes. Então, assim como você falou, acrescentando ainda, junto com a gente do sono, fono, odonto, até enfermeiro mesmo, tem até um colega aqui que é enfermeiro que faz também a parte do sono. Então, profissional de saúde, de uma forma geral, a gente consegue orientar todos nós sobre causas e prevenção dos eventos cardiovasculares, isso a gente faz em saúde pública, né? A gente aprende, e sono, então orientar o sono de uma forma geral mesmo, você não precisa saber especificamente do sono, mas você perguntar se dorme bem, saber se ronca, ou se a pessoa não está descansando o suficiente à noite, enfim, eu acho que isso tudo, todos nós podemos ficar mais atentos a partir de hoje. Muito bom, muito bom. Pois tá, Paty. Então, muito obrigada. Um beijão e até a Um beijo. próxima, né? Até. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada, viu? Boa Obrigada. noite. Boa.